informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 25 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Fundos do agronegócio já somam mais de 9 mil cotistas. Polícia encontra 1.000 búfalos vítimas de maus tratos e abandonados. Boi invade escola e 14 crianças ficam feridas no interior de São Paulo. Fogo no Pantanal atingiu cerca de 1.700.000 hectares neste ano. E decisão chinesa é o primeiro passo para derrubar veto à carne brasileira, diz ministra. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quinta-feira será de sol em Dourados e região. As nuvens aumentam no decorrer das horas, com previsão de pancadas rápidas de chuva a qualquer hora. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com os seguintes preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 300 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 305 à vista. Vaca gorda a R$ 290 no Friboi e a R$ 295 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 73 e a de soja a R$ 158, informou a GD Corretora. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nessa quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. 28 fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, os FIAGROS, foram protocolados para análise de oferta na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, desde 1º de agosto, quando a aplicação foi regulamentada experimentalmente. Desses fundos, 6 estão em funcionamento e somam mais de 9.100 cotistas. Dados levantados pela CVM mostram que 22 desses 28 fundos são do tipo imobiliário, dos quais 4 estão em funcionamento. Eles somam 9.100 cotistas. Os outros 7 FIAGROS são de direitos creditórios, dos quais 2 estão em funcionamento com 3 cotistas. Os fundos FIAGRO imobiliários lançados até o momento foram criados basicamente para investir em certificados de recebíveis do agronegócio, o CRA. São valores mobiliários lastreados em créditos agrícolas populares entre investidores do varejo por serem isentos de imposto de renda. Mais de 1.000 búfalos foram encontrados em situação de maus-tratos numa grande propriedade de Brotas, no interior de São Paulo. Os animais estavam sem água, comida, em valas e em áreas de brejo. Segundo a Polícia Ambiental, aparentemente a manada foi deixada para morrer com o objetivo de, futuramente, a área se tornasse uma plantação de soja. O fazendeiro responsável pelos bovinos chegou a ser multado em mais de R$2 milhões e preso, mas após pagar fiança de 10 mil foi solto. Ele é um médico psicanalista e trabalha na capital paulista. Os agentes policiais investigam para entender por que os animais foram abandonados e não vendidos, já que são valiosos. Com a soltura, o fazendeiro começou a travar uma disputa com ativistas pela guarda dos búfalos e a situação chegou a um ponto de tensão no sábado passado. Ele retornou para a fazenda e ordenou, embasado numa decisão liminar da Justiça, que parte dos voluntários deixasse a fazenda. Nas últimas 2 semanas, diversos grupos e organizações não governamentais, as ONGs, que atuam na causa animal, enviaram representantes para Brotas, a fim de auxiliar no cuidado dos animais. Um hospital de campanha improvisado chegou a ser implantado dentro da fazenda para tentar manter viva a maioria dos búfalos. Um boi invadiu uma escola municipal rural de Tatuí, no interior de São Paulo, na tarde de anteontem. O caso ocorreu na escola Professor Alain Alves de Araújo, quando as crianças aproveitavam o intervalo das aulas no pátio externo da escola. 2 delas estavam com suspeita de fratura, segundo informou a prefeitura. O animal entrou pelo portão do estacionamento no momento que um veículo deixava o local. Ainda, conforme relatou a prefeitura, ele seguiu por fora do prédio até o pátio externo. Cerca de 14 crianças sofreram escoriações diante da correria ocasionada pela invasão do animal. Elas foram atendidas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Outras 2 passaram por médicos ortopedistas para saber se sofreram alguma fratura. Após o episódio, a equipe de zoonoses de Tatuí foi até o local onde sedou o animal e fez sua retirada da escola. A maior operação de combate ao fogo no Pantanal registrada até hoje em Mato Grosso do Sul conseguiu reduzir em 50% a destruição nesse ano em comparação ao que ocorreu em 2020. Durante quase 5 meses, a Operação Hefesto dos bombeiros mobilizou 800 integrantes da corporação. Só em ocorrências foram mais de 6.000 atendimentos e, com isso, as chamas atingiram em torno de 1.700.000 hectares no bioma pantaneiro. Em 2020, 3.400.000 hectares foram destruídos, equivalentes a 23% do Pantanal.
Esse balanço foi divulgado na terça-feira em Corumbá, com a conclusão dos trabalhos da operação. A desmobilização dos bombeiros representou a saída de 55 militares. A Polícia Militar Ambiental, a PMA, multou em R$ 2.000 um idoso de 65 anos, dono da égua encontrada agonizando em um pasto no bairro Vila Nova, Campo Grande, na capital do estado. O animal, no entanto, acabou morrendo na tarde de terça-feira, quando estava prestes a ser encaminhada para tratamento veterinário. A égua foi diagnosticada com tétano, estava muito magra e com uma série de feridas pelo corpo. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse na terça-feira que a decisão das autoridades alfandegárias da China de liberar a entrada no país de carne bovina brasileira, que tem recebido o aval sanitário chinês antes de 4 de setembro, é o primeiro passo para a retomada integral das exportações do produto brasileiro. O próximo passo é liberarmos a suspensão da carne brasileira daqui para frente. Então, estamos em andamento nesse processo e eu espero que isso aconteça ainda no próximo mês, declarou a ministra a jornalistas. Mais cedo, a China anunciou que aceitará os pedidos de importação da carne bovina brasileira e tenha sido obtido os necessários certificados sanitários antes de 4 de setembro. A decisão permite que parte da carga retida em portos chineses, devido à suspeita já descartada de contaminação do produto, comece a ser liberada pela alfândega. O Brasil suspendeu suas exportações de carne bovina para a China em 4 de setembro, após detectar 2 casos atípicos de doença da vaca louca. Casos foram considerados atípicos por serem de um tipo espontâneo da doença, não transmitido no rebanho. Até o final desse mês, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, realiza inspeção em 41 armazéns em Mato Grosso que exportam produtos nacionais para a China e a Rússia, mercados de grande relevância para o Brasil. Em parceria com o Ministério da Agricultura, a vistoria das instalações feita pela CONAB visa evitar riscos que possam ocorrer nas transações comerciais com esses países. Apesar de não chegarem a atingir o recorde, as exportações brasileiras de maçã aumentaram bastante na parcial de 2021. Esse aumento está relacionado, segundo a revista Hortifruti Brasil, à maior oferta nacional e ao foco de agentes sendo direcionado às vendas externas, devido a receios quanto ao fraco consumo no Brasil, diante das retomadas lentas das escolas, do comércio e da economia. Além disso, as moedas estrangeiras, dólar e euro, valorizadas frente ao real, favoreceram esse cenário de exportação de maçã. O Brasil exporta maçãs principalmente para Bangladesh, Índia e Rússia, e houve uma boa demanda desses países nesse ano. Fato também relacionado à menor produção de alguns dos maiores concorrentes do Brasil, como o Chile, a Argentina e a Nova Zelândia. Depois de ótimas condições de plantio para a safra de soja 2021-2022 e um período de excesso de chuvas que causou até mesmo a necessidade de replantio pontuais na região, o município de Laguna Carapã passa por uma janela sem chuvas. Segundo o técnico agrícola da Casa da Lavoura, Antônio Rodrigues Neto, as lavouras ainda não apresentam sinais de prejuízos no desenvolvimento, mas com as primeiras áreas plantadas já começando a entrar na fase de enchimento de grãos, novas chuvas são necessárias já nesse final de novembro para manter o potencial produtivo da soja. Outro ponto de atenção é para o controle dos percevejos nas plantas de soja e para a necessidade de focar na eliminação de todos os pés de milho tiguera das propriedades. Rodrigues Neto destacou que muitos milhos nas bordas de curva de nível e beira de estradas
acaba não sendo atingido pelos herbicidas e necessitam um cuidado especial. O técnico relata que já há presença de cigarrinha nesses pés de milho e é importantíssimo realizar a completa eliminação deles para evitar grandes problemas com a praga na safrinha do milho que será plantada no começo de 2022. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Sancionada a lei que institui auxílio gás para famílias carentes. Famílias com pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou que recebam o benefício da Prestação Continuada, o BPC, terão direito ao Auxílio Gás dos Brasileiros. A lei tem origem em texto aprovado pelo Congresso em outubro e foi sancionada sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A norma prevê a cada bimestre o pagamento de um valor correspondente a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos. Terão preferência no recebimento do benefício mulheres vítimas de violência doméstica que estejam com medidas protetivas de urgência, e o pagamento será feito prioritariamente à mulher responsável pela família. Depois da aprovação do projeto na Câmara, o relator da proposta, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, apontou a expectativa de atender entre 5 e 6 milhões de famílias e destacou as consequências do alto preço do gás para lares chefiados por mulheres. Sofrem não só com o preço, mas principalmente com o risco de acidentes e o risco de chegar no final do dia não ter o que oferecer para os seus filhos quando a fome está presente nos lares. As fontes de recursos para o pagamento do benefício incluem os dividendos pagos pela Petrobras e parte do que cabe à União da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID. Durante as discussões da proposta na Câmara, parlamentares ressaltaram a importância de apoiar a população mais pobre neste período de dificuldades econômicas acentuadas em decorrência da pandemia do coronavírus. A deputada Joênia Vapchana, da Rede de Roraima, foi uma das que salientou esse momento difícil. A situação realmente é bastante preocupante, não tem um gás de cozinha para fazer a alimentação, para atender a necessidades de famílias, de crianças. Então é extremamente importante esse projeto e vem no sentido de realmente atender essa questão social de urgência. O deputado Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, também elogiou a aprovação da proposta pela Câmara. É o mínimo que nós, parlamentares, podemos fazer para a população brasileira, principalmente para a população mais vulnerável que realmente está passando fome aí Brasil afora. Não adianta nós batermos no peito e falar a Petrobras é nossa. Não adianta a Petrobras dar lucro somente para os acionistas. As pessoas estão passando dificuldade realmente. A lei vai vigorar por 5 anos e prevê que o Poder Executivo vai utilizar na operacionalização do auxílio gás dos brasileiros a estrutura do programa Bolsa Família ou de seu substituto, o Auxílio Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.